bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar a falar sobre sintaxe e os termos da oração. Na aula passada, nós fizemos uma introdução à análise sintática, tanto do período simples quanto do período composto. Em seguida, nós passamos a estudar a análise sintática do período simples. Vocês vão se lembrar de que eu coloquei no quadro os 12 termos da oração, né, considerando o vocativo como um dos termos da oração. E aí nós dissemos que existem termos que são essenciais, que são o sujeito e o predicado, termos integrantes, aqueles ligados à regência tanto dos nomes quanto dos verbos. Quais são eles? Objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal, agente da passiva. Falamos sobre os termos acessórios, que há também os termos acessórios, que é o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. E, por fim, falamos do vocativo, que é um termo sui generis, que não é considerado, né, uma função sintática, mas é um termo importante e é um dos termos da oração. Aí, começamos a estudar particularmente cada um dessas funções sintáticas. A primeira dessas funções foi o sujeito. E agora nós vamos estudar a segunda delas, que é o predicado. Então, vamos lá, vem comigo. O que é o predicado? Predicado. Predicado, gente, é tudo aquilo que não é sujeito. Predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Predicado é tudo aquilo que não é sujeito. É o que se afirma. É o que se afirma do sujeito. Pois bem, se eu dissesse assim, ó, se eu disser, por exemplo, João, ou melhor. Se eu disser assim, ó, pode ser, João é esperto. João é esperto. Se eu disser assim, João joga bola. Se eu disser assim, João, ou melhor, permita mudar o exemplo aqui. Vou dizer, João é alegre. João é alegre. João joga bola. João joga bola alegre. Pois bem, reparem aqui que em João é alegre, João joga bola e João joga bola alegre, nós temos duas grandes divisões. A gente já sabe o que é o sujeito. O sujeito aqui é João. João é o sujeito. Ó, João, nas 3 orações em que ele acontece, João é o sujeito. E o que sobra, gente? Tudo o que sobra é o predicado. Então, é alegre, é predicado. Joga bola, é predicado. Joga bola alegre, é predicado. E é o que recai sobre o sujeito. Beleza? Muito simples, não é? Muito simples. Gente, algumas bancas costumam cobrar a classificação do predicado. Não é muito comum, não, e também nem muito importante assim, tá? Saber essa classificação. Mas já que algumas bancas costumam cobrar, vamos falar sobre ela, sobre a classificação? Quando você tem um predicado ligado por um verbo de ligação, apenas com um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, isso aqui vai se chamar predicado nominal. Predicado nominal. O predicado nominal é aquele que é formado a partir de um verbo de ligação e de um adjetivo, de uma qualidade do sujeito. Quando você tem um verbo já que indicação, ele constitui o que a gente chama de predicado verbal. Predicado verbal. Porque aqui você já tem um verbo que indicação e tem complementos desse verbo também. Agora, quando você tem o verbo que indicação, o complemento desse verbo e o predicativo, né, a qualidade do sujeito, a gente diz que isso aqui é um predicado
verbo nominal. Porque é como se eu dissesse assim, ó, João joga bola e está alegre. Reparem que o verbo nominal é uma mistura, não é? Tanto do predicado nominal quanto do predicado verbal. Tá bom? Então, assim, não se preocupem muito com isso aqui, com essa classificação. Repito, não são todas as bancas que cobram, mas se cobrar, basta você saber o seguinte, que quando você tem um predicado, um adjetivo que se refere a esse sujeito por meio do verbo de ligação, e aí você fala assim, cara, mas eu não sei ainda o que é um verbo de ligação, daqui a pouco você vai saber, a gente vai falar sobre a regência, tá? Nas próximas aulas. Quando você tem um verbo de ligação e esse predicativo, a gente diz que aqui nós temos um predicado nominal. Já quando esse verbo indica ação e ele possui os seus complementos, a gente diz que isso aqui é um predicado verbal. E aí, se você tem a mistura desses predicados, é o que a gente chama de predicado verbo nominal. Beleza, gente? Beleza? Tá. O predicado, ele é composto por verbo e complemento. Qual que é a ordem direta de uma oração? A ordem direta de uma oração é sujeito, verbo e complemento. Lembrando que, se a gente pensar na divisão clássica, né, na divisão em duas partes, nós vamos ter o sujeito e o predicado. Beleza. Então, o que vai constituir o predicado? O verbo e o complemento, porque o sujeito fica na outra divisão. Tá bom? Então, aqui a gente acabou de estudar o predicado, acabamos de estudar a classificação desse predicado. Então, já que a gente viu o sujeito, viu o predicado, a gente tem que estudar, então, agora os verbos e os seus complementos. Vamos lá? Vamos juntos aqui? Verbos e seus complementos. Permitam-me já falar sobre as duas coisas juntas, porque elas possuem total relação, tá? Possui total relação a ideia do verbo transitivo direto com o objeto direto e assim por diante. A gente vai começar a falar agora dos termos integrantes, que são aqueles que estão ligados às regências dos verbos e dos nomes. Ou seja, nós vamos falar dos complementos desses verbos. Nós vamos falar que, por exemplo, um verbo transitivo direto, ele possui um objeto direto como complemento. Nós vamos falar que o verbo transitivo indireto possui um objeto indireto como complemento. Então, venham comigo, me acompanhem aqui. Se eu disser assim, ó, o que é o objeto direto? O que é o objeto direto? Vamos lá, objeto direto. O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Possui função substantiva e é, em regra, usado sem preposição. Então, vamos lá. Você já vai ver agora, ao mesmo tempo, o que é um verbo transitivo direto e o que é um objeto direto. Vem comigo. Se eu disser assim, ó, Joana cozinhou o frango. Joana cozinhou o frango. Pedro joga bola. O bebê quer água. Então, Joana cozinhava o frango, Pedro joga bola, o bebê quer água. Reparem aqui comigo que quem é o sujeito? O sujeito é Joana. O sujeito aqui é Pedro e o sujeito aqui é o bebê. Vamos lá. Gente, o verbo transitivo direto é aquele que vai pedir um complemento sem o intermédio de preposição. Por exemplo, quem bebe, bebe algo. Quem ama, ama alguém.
Quem vê, vê algo. Quem escreve, escreve alguma coisa. Repare que é diferente do verbo gostar, por exemplo. Porque quem gosta, gosta de alguém. Olha a preposição saindo aí. Então, quando ele não tem essa preposição, quando o verbo não pede essa preposição, a gente diz que esse verbo ele é um verbo transitivo direto. E aí, o complemento desse verbo transitivo direto vai se chamar, adivinha, adivinha, adivinha? Objeto direto. Então, vamos lá. Joana cozinhou. Quem cozinha, cozinha algo. Pedro joga bola. Quem joga, joga algo, alguma coisa. O bebê quer água. Quem quer, quer algo ou alguma coisa. Então, reparem aqui. Frango vai ser o nosso objeto direto. Bola vai ser o nosso objeto direto. Água vai ser o nosso objeto direto. Objeto direto. Então, vamos lá. Joana cozinhou o frango. Quem cozinha, cozinha algo. Verbo transitivo direto. O frango, objeto direto. Pedro joga bola. Quem joga, joga algo, alguma coisa. Verbo transitivo direto. Bola, objeto direto. O bebê quer água. Quem quer, quer algo. Verbo transitivo direto. Água é o quê? Objeto direto. Perceberam? O objeto direto, em regra, como nós falamos, ele vem sem preposição. Sem preposição. Porque o verbo não pede. O verbo não pede. Mas você vai dizer assim, Ricardo, mas não existe... Porque eu já ouvi falar... Para quem já ouviu falar, tá? Para quem não ouviu, está ouvindo falar agora. Eu já ouvi falar de um negócio chamado de objeto direto preposicionado. Quer dizer que existe o objeto direto preposicionado? Existe. Só que essa preposição, ela não vem por causa do objeto direto. Perdão, ela não vem por causa do verbo, não é o verbo que está pedindo essa preposição. Essa preposição, ela já vai vir com o pronome. Olhem só isso aqui, Vamos lá? Se eu disser assim, eu vi a mim. Eu vi a mim. Gente, nós estudamos lá nos pronomes que os pronomes oblíquos, tônicos, eles obrigatoriamente vêm com a preposição. A preposição não é do verbo, a preposição é do pronome. Então, reparem, vamos lá, eu não sou o sujeito? Vi, quem vê, vê algo ou vê alguém. Então, vi é um verbo transitivo direto. E o que vai ser esse a mim? Esse a mim vai ser o objeto direto. Só que este objeto direto aqui possui ou não possui uma preposição? É o tal, então, do objeto direto preposicionado. Não é muito comum, ele acontece poucas vezes, não acontece com muita frequência, não. Quando surge o objeto direto, gente, ele surge da forma clássica, completando um verbo transitivo direto, tá bom? Então, aqui nós vimos o primeiro termo integrante da oração, que é o objeto direto. Um termo de função substantiva que complementa o verbo transitivo direto sem necessariamente requisitar uma preposição, tá bom? Vamos então agora para a próxima regência, que é o verbo transitivo indireto. Bom, se esse direto é aquele em que a ação ela passa do verbo para o complemento sem preposição, o indireto é aquele em que a ação ela vai passar do verbo para o complemento, só que agora o quê? Com preposição. Vamos ver? Vamos ver aqui? Venham comigo. Observem aqui. Objeto indireto. O que é o objeto indireto, pessoal? É o complemento do verbo transitivo indireto. É o complemento do verbo transitivo indireto. Possui função substantiva
possui função substantiva e é, em regra, precedido de preposição. Então, vamos lá. Se eu disser assim, Leonardo crê em Deus. Se eu disser assim, André precisa de ajuda. Se eu disser assim, Marcela obedeceu ao pai. Reparem aqui. Quem é o sujeito desta oração, galera? Quem que é o sujeito desta oração? Quem é que crê em Deus? Leonardo. Então, Leonardo é o nosso sujeito. Quem crê, gente? Quem crê em alguma coisa. Olha a preposição saindo. Logo, esse verbo, ele precisa, para que a ação ela chegue até o complemento, ela precisa passar por uma preposição. Por isso que a gente diz que aqui nós temos o verbo transitivo indireto. André precisa de ajuda. André é o nosso sujeito. Quem precisa de alguma coisa. Olha aqui a preposição. O verbo pede essa preposição. Marcela obedeceu. Quem obedece a alguém. Você fala assim, Ricardo, eu não sabia. Eu jurava que quem obedece a alguém. Porque eu ouvi falar assim, obedece o seu pai, menino. Pois é, quando alguém desobedece o seu pai, infelizmente ocorre um desvio em regência. É claro que a gente vai estudar uma matéria chamada regência, tá? Mas basta saber que o verbo obedecer, ele é um verbo transitivo indireto. Então, ele pede sim a preposição. Gente, ninguém nasce sabendo a regência dos verbos, não. O que você tem que fazer quando surgir a dúvida? Ir ao dicionário e verificar se ele é um verbo transitivo direto, se ele é um verbo transitivo indireto. Esse aqui é clássico. O verbo obedecer e o verbo desobedecer, eles são verbos transitivos indiretos. Olha aqui a preposição. Ó. Quem obedece a alguém, ao pai. Opa. Então, vamos lá. Leonardo, sujeito, crê, verbo transitivo indireto. Logo, em Deus, objeto indireto. André precisa de ajuda. Ó, quem precisa de alguém. Então, de ajuda é o objeto indireto. Marcelo obedeceu ao pai. Ó, opa. Quem obedece a alguém. Então, ao pai, objeto indireto. Viram que o objeto indireto, ele é um termo que, em regra, vem preposicionado? Aí você diz assim, Ricardo, tá, você falou que em regra. E quando é que ele não vai vir preposicionado? Pessoal, quando a gente viu os pronomes oblíquos, nós falamos que os tônicos sempre vêm com preposição. E falamos que os átonos sempre vêm sem preposição. Então, olhem isso aqui. Foca aqui, Ju, por favor. Olha aqui. Se eu disser assim, ó, Pedro deu-me um presente. Ou melhor, vou colocar assim, ó, Pedro me deu um presente. Me deu um presente. Ô, gente, quem dá algo a alguém. Então, vamos. Pedro é o nosso sujeito. Deu, quem dá algo, não é? Verbo transitivo direto. O que Pedro me deu? Olha aqui. Pedro deu um presente. Objeto direto. A quem que a Pedro deu esse presente? Ó, a mim. Tanto é que eu diria, Pedro deu um presente a Ricardo. Repare que esse termo, ele é sim preposicionado. Só que o me é que está substituindo esse termo aqui. E o me pode fazer isso. A gente depois vai estudar essa matéria. Mas repare que aqui você tem um objeto indireto. Mas essa preposição ela está implícita, né? Porque o pronome, este pronome, ele não aceita preposição. Beleza? Mas, ó, quase sempre, em 98% dos casos, o objeto indireto aparece assim, preposicionado. Então, o que é o objeto indireto? É o complemento do verbo transitivo indireto, possui função substantiva e vem, em regra, precedido de preposição.
Tá bom? Vamos continuar? Vamos falar então agora sobre os predicativos. Esses dois aqui são considerados complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto, tá, gente? Agora, nós vamos falar sobre os predicativos. E aí nós temos, basicamente, dois tipos de predicativo em português. Nós temos o tal do predicativo do sujeito, que é muito fácil. E temos também o predicativo do objeto, predicativo do sujeito, tá? Nós temos o predicativo do sujeito e temos também o predicativo do objeto. Primeiramente, vamos falar do predicativo do sujeito, para depois a gente falar sobre o predicativo do objeto, tá? O que é o predicativo do sujeito? O que é o predicativo do sujeito? Não confunda com predicado. Predicado é aquela estrutura todinha que se refere ao sujeito. Predicativo é apenas um termo de função adjetiva que qualifica, que se refere ao sujeito, que qualifica o sujeito. Costuma aparecer por meio de um verbo, predicativo. Por meio de um verbo predicativo. Também chamado de verbo de ligação. De um verbo predicativo. Também chamado, gente, de verbo de ligação. Aí você fala assim, Ricardo, quais são os verbos de ligação? Ser, estar. Deixa eu trocar esse pincel aqui, que tá péssimo, né? Ser, estar, permanecer, parecer, tornar-se, ficar, andar e outros que não denotem ação. Aí você deve falar assim, Ricardo, mas o verbo andar tá aí, o verbo andar é indicação. Não, no contexto de predicativo, não. No contexto de predicativo, vocês vão ver que esse verbo não indica ação, tá? Então, verbo de ligação, esses aqui são os principais. Notem, reparem isso aqui. Quando eu disse assim, ó, Pedro é esperto, Ana ficou doente, Júlia permanece cansada, nós temos aqui exemplos de verbo de ligação e temos também exemplo de predicativo do sujeito. Vamos lá, gente. Pedro é o nosso sujeito. Esse vai ser um verbo de ligação, um verbo predicativo. O que ele está fazendo? Apenas ligando essa qualidade ao sujeito, o predicativo ao sujeito. Ana é o nosso sujeito, Júlia é o nosso sujeito, ficou, é um verbo de ligação. Doente é um predicativo do sujeito, porque refere-se a Ana. Júlia permanece cansada, esse permanece é um verbo de ligação, verbo predicativo, né? Também chamado de predicativo. Cansada é um adjetivo que se refere ao sujeito. Então, ó, esperto, doente e cansada são termos que qualificam o sujeito. Por esse motivo, são chamados de predicativos do sujeito. Predicativo do sujeito. O que é, então, um predicativo do sujeito? É um termo de função adjetiva que qualifica o sujeito. Olha, esta caneta é linda. Esta caneta, sujeito. O verbo de ligação. O linda, predicativo do sujeito, que qualifica o sujeito. Beleza, gente? Na paz? Aí você diz assim, cara, tá, e o verbo andar? Eu ando triste.
Será que quando eu digo eu ando triste é isso aqui? Eu estou andando e estou triste? Não, né? Eu ando triste assim no sentido de eu estou triste, eu permaneço triste. Então, nesse contexto é que o verbo andar assume o valor de predicativo. Tá bom? Tá bom? Tranquilos? Na paz do Senhor? Gente, então, beleza. Aqui falamos sobre o predicativo. Vamos dar continuidade. Deixa eu tomar uma água, né? Senão a garganta não dá. E vamos falar agora sobre o predicativo do objeto. Predicativo do objeto. O que é o predicativo do objeto? O que é? Bom, se o predicativo do sujeito é uma qualidade que se refere ao sujeito, o predicativo do objeto vai ser uma qualidade que vai se referir a quem? Adivinhe, adivinhe. Ao objeto. Então, olha só. Vou dizer assim, ó. Predicativo do objeto. Termo de função adjetiva que qualifica o objeto. Termo de função adjetiva que qualifica o objeto. Agora eu vou te dar uma dica. É óbvio que não é sempre que isso vai acontecer, mas uma dica. Geralmente, essa qualidade ela é dada ao objeto pelo sujeito. Anota aí. Geralmente, essa qualidade é dada ao objeto pelo sujeito. Por exemplo, tá lá na balada e o moço chega, né, ou a moça, porque a moça também pode chegar, chega e diz assim, ó, eu achei você uma gata. Eu achei você uma gata. Opa. Olha o predicativo do objeto chegando. Eu, sujeito. Achei, verbo transitivo direto. O que eu achei? Você, objeto direto. Reparem, amigos, que esse uma gata refere-se a quem? A você, que é o nosso objeto. E é uma característica dada por quem? Pelo sujeito. Logo, isso aqui é o tal do predicativo do objeto. Quase sempre o predicativo do objeto vai acontecer com o verbo transitivo direto, tá? Assim, é praticamente unânime acontecer com o verbo transitivo direto. Outro exemplo. Nossa, o povo elegeu aquele homem como presidente. O povo elegeu aquele homem como presidente. O povo é o que? É o nosso sujeito. Elegeu, verbo transitivo direto. Elegeu quem? Aquele homem, objeto direto. Repare que esse como presidente aqui, ó, essa estrutura, refere-se àquele homem, beleza? E ela é uma qualidade dada pelo povo, dada ao objeto pelo povo. Então, o predicativo do objeto, ele, repito, não é sempre que vai ser dada essa qualidade. Por exemplo, ó, o povo encontrou a casa arrombada. O povo encontrou a casa, e aí a casa estava arrombada. Repare que esse arrombada é uma característica dessa casa, né? Mas não é uma característica intrínseca, é uma característica passageira, como se fosse o povo encontrou a casa e estava arrombada. Mas quase sempre, isso aqui vai acontecer essa característica por meio do sujeito. O sujeito é que vai dar essa característica para o objeto. Beleza, gente? Na paz, então até agora nós já vimos o quê? Vimos o objeto direto e verbo transitivo direto. Vimos o objeto indireto e verbo transitivo indireto. Vimos o predicativo do sujeito e o verbo predicativo. E vimos o predicativo do objeto, com o verbo transitivo direto e
predicativo, com verbo transitivo direto e predicativo. Quem quiser pesquisar um pouco mais desse verbo transitivo direto e predicativo, você vai digitar na internet assim, ó, verbo transobjetivo. Procure isso, verbo transobjetivo. Aí você vai ver quais são os verbos transobjetivos que há na língua portuguesa, tá? Os principais verbos transobjetivos, porque é a partir deles que acontece o predicativo do objeto, tá bom? Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ao último termo, que é o agente da passiva, para depois a gente entrar numa parte bem bacana da aula, que é a divisão, a diferença entre complemento nominal e entre adjunto adnominal, tá bom? Vamos lá fazer essa diferença. Bom, gente, continuando então, nós vamos falar agora sobre o agente da passiva. Nós teríamos que falar sobre o complemento nominal, mas eu vou deixar o complemento nominal para a próxima aula, porque o complemento nominal ele tem uma relação muito próxima do adjunto adnominal, e aí a gente vai precisar de um tempo grande para falar sobre ele, e a nossa aula, o nosso bloco, ele já está praticamente no limite. Então, nós vamos terminar o agente da passiva, e aí na aula que vem a gente continua os termos da oração, tá bom? Olha só, o agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o termo preposicionado que age na voz passiva. Você fala, Ricardo, mas a gente não estudou ainda voz passiva. Estudamos mais ou menos. Quando nós falamos sobre verbo, eu disse a vocês que a voz ativa, é aquela em que o sujeito pratica a ação, beleza? O sujeito pratica a ação. Exemplo. Leonardo comprou uma bola. Leonardo comprou uma bola. Ô, gente, quem é o sujeito dessa oração? Não é Leonardo? Quem compra algo. Ó, verbo transitivo direto, uma bola, objeto direto. Então, Leonardo pratica ação, voz ativa. A voz passiva é aquela em que o sujeito recebe a ação. E aí, é só você fazer isso aqui, ó. Cruzar as informações. Pensa comigo. Faça isso aqui, ó. Uma bola. Olha só o que nós fizemos. Olha o que vai virar. Uma bola. O objeto direto lá da voz ativa vai virar o sujeito. Uma bola. Aí o verbo vai virar a locução verbal. Foi comprada. E aí o sujeito da voz ativa vai virar o tal do agente da passiva, Leonardo. Então, notem isso aqui. Gente, quem é o sujeito dessa oração? Uma bola. Uma bola é o sujeito. Foi comprada. Você vai ver que é a locução verbal. Nós já falamos sobre isso na aula de verbo, ó. Locução verbal. E por Leonardo, quem é que está agindo nessa voz passiva, pelo amor de Deus? Quem está agindo nessa voz passiva é o agente da passiva. Então, por Leonardo, é o que a gente chama de agente da passiva. O agente da passiva é o termo preposicionado, olha aqui, que age na voz passiva. Então, é muito simples você fazer a agente da passiva. É só pensar assim, ó. O avião, Santos Dumont, sujeito, inventou o avião, voz ativa. Vamos cruzar aí as informações? O avião foi inventado por Santos Dumont. Santos Dumont vira o agente da passiva. Os africanos inventaram a feijoada. Os africanos, sujeito, inventaram o verbo transitivo direto, a feijoada, objeto direto, voz ativa. Os africanos praticam a ação. Vamos cruzar as informações? A feijoada foi inventada pelos africanos. Aí o antigo sujeito da voz ativa vira o agente da voz passiva.
Tranquilos? É um termo muito fácil, muito simples. E aqui nós terminamos a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos continuar a falar das funções sintáticas. Aí eu já vou entrar no complemento nominal, que é o último termo integrante. Depois nós vamos falar dos termos acessórios, do vocativo. E finalizamos a análise sintática do período simples. Tá bom? Então, por hoje, por enquanto, é só. Beijo grande e até a próxima.